Alô, você que acompanha o Canal Esportes na programação da TV Mar Canal 25. Estamos no ar com mais um programa para deixar você bem informado na próxima meia hora. Vamos falar dos clubes de Alagoas na preparação para a rodada do final de semana nos campeonatos na Série B, Série C e a Série D do Campeonato Brasileiro, que marcará a estreia também do Murici, do Cururipe, representantes de Alagoas na competição. Daqui para frente, você já sabe, o Canal Esportes está começando com muitas informações e hoje nós vamos também trazer assuntos importantes. Vamos falar de direito desportivo com o membro da Academia Internacional, o advogado Flávio Moura, um dos maiores nomes aqui no direito desportivo, não só da nossa região, mas por que não falar um dos maiores nomes do país. Aqui presente conosco no estúdio para trazer esses e outros assuntos a partir de agora no Canal Esportes que está no ar. Beleza, mais uma vez um abraço, ótima tarde para todo mundo, início de tarde apenas, né? Carinho total em estar com você, repercutindo os principais assuntos do esporte nesta edição aqui do Canal Esportes na manhã desta quarta-feira. Uma quarta-feira que promete ser de muito futebol. Nós vamos falar de futebol daqui a pouco, mas nós vamos entrar justamente nesse início do programa, lembrando para você que nós estamos ao vivo pelo portal Gazeta Web, as nossas redes sociais também, contato total para que você possa acompanhar a nossa programação, assim como no nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagens para a gente através do 981079872. Mas eu tenho o prazer de receber o meu amigo, advogado Flávio Moura, que é membro da Academia Internacional, acabei de receber a notícia. Olha, vai falar de direito desportivo, não só pela OAB Seccional Alagoas, no qual ele faz parte e representa esta categoria, mas também dessa condição em que ele está sendo agraciado também, fazendo parte de um seleto grupo entre os maiores profissionais no direito desportivo do planeta. Doutor Flávio Moura, grande abraço, muito obrigado por, inclusive, recebê-lo aqui nos nossos estúdios. A primeira não, né? Várias vezes nós já, inclusive, tivemos contato. E eu gostaria, inclusive, que você falasse, eu vou pedir para que meu amigo Flávio venha para cá. Isso, cara bonito, desse tem que aparecer realmente aqui sempre. Doutor Flávio, muito obrigado. Eu gostaria que você falasse inicialmente como é que foi para você, como profissional, foi agraciado numa condição como essa, né? Fazendo parte da Academia Internacional do Direito do Desporto. Grande abraço, bom dia. Ela, muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com você, nesse programa que já é um sucesso. Muito obrigado. Falando de esporte, falando de direito desportivo, é uma paixão de todo brasileiro. E dela, o ano passado, no finalzinho do ano passado, o presidente da academia, o ministro do TST, Caputo Bastos, me convidou para ocupar a cadeira número 38 da Academia Nacional de Direito Esportivo. E ela faz um evento internacional por ano. E aí também fui felizardo porque tomei posse em Madrid, no evento internacional da academia, que foi feito este ano em Madrid. O ano passado foi em Milão e para o ano já estamos programando para fazer nos Estados Unidos, porque é um país pujante no futebol. Não é à toa que grandes estrelas do nosso futebol brasileiro, da seleção, já tem empresas de futebol lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai divulgar, fomentar, é essa a finalidade da Academia Nacional, fomentar o direito esportivo, tentar incluir essa disciplina na grade curricular das universidades, porque já é um tema que, vamos dizer assim, se fortaleceu com a Lei Pelé com a Lei 9.615 de 98 e hoje é uma realidade. Isso. Nós temos cursos de pós-graduação presenciais, temos virtuais e quase todas as seccionais da OAB hoje têm uma comissão voltada temática para o direito esportivo. E o direito, ele vem também seguindo a regra de outras profissões, colocando, inclusive, especialidades, né, definidas. E você conseguiu, doutor Flávio Moura, se especializar em direito desportivo. Gostaria que você falasse, inclusive, dessa ação como presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB, porque chega para mim aqui a informação de que a OAB Alagoas, ela tem também uma participação, e eu diria uma participação importantíssima na construção do Código Nacional do Direito Desportivo. Gostaria de saber como é que vai ser o posicionamento, como é que está sendo o posicionamento da OAB a respeito desse assunto. Dela, o ano passado, nós fizemos uma audiência pública, convidamos todas as autoridades do direito esportivo local, convidamos um representante de Pernambuco, que é da Comissão de Direito Esportivo, mas que é nomeado para compor o que faria o anteprojeto, porque hoje já é um projeto em tramitação, existem 2 projetos em tramitação, um na Câmara e um no Senado, que
pretende reformular estruturalmente a legislação desportiva, inclusive unificando codificações, trazendo para dentro de um mesmo texto legal as normas que hoje se entrelaçam e às vezes são até interpretadas equivocadamente. Sim. E a OAB, dando a sua participação, fez esse evento o ano passado, foi um sucesso. Trouxemos o Dr. Roberto Roma, que faz parte da comissão, como eu lhe falei, da Câmara dos Deputados. Convidamos os auditores do TJD de Alagoas, membros da comissão disciplinar, representante do CRB, representante do CSA, representante do ASA. Todos vieram dar suas ideias, suas queixas, né, do que vivencia hoje com a legislação e suas sugestões. Então, tudo isso foi compilado e mandamos lá para o Dr. Roberto Roma e para o Dr. Leonardo Andreotti, que é o presidente do IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, do instituto do qual eu sou filiado, por isso que ele me franqueou que fizesse esse evento aqui, também com a coparticipação do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. Agora, como é que tem sido esse trabalho? Porque quando se fala em esportes aqui no Brasil, todo mundo já utiliza a nomenclatura, tirando o futebol ou para o esporte amador. Hoje existe um trabalho sendo voltado para fomentar essa igualdade de direito, não só para outras modalidades esportivas, e tirar um pouquinho essa concentração que existe, até por muitas vezes de nós, da mídia mesmo, só colocar futebol, já que entendendo que essa nomenclatura, essas leis, elas precisam falar todas as mesmas línguas daqui para frente. Doutor Flávio. Delan, muito bem colocado sua observação. É natural que o brasileiro se volte para o futebol, porque ele é realmente o esporte predileto dos brasileiros. Certo. Só que as Olimpíadas, os resultados das Olimpíadas, a realidade hoje nos obriga a observar as demais modalidades de esporte com outro olhar. Com certeza. Porque eles se surpreenderam e nos surpreenderam, né, para melhor em termos de evolução e de resultados internacionais. Pensando nisso, obviamente, o legislador também verificou que a nossa legislação hoje, ela também é voltada para o futebol. Se você pegar hoje a Lei 9.615, muitas das suas regras são aplicadas às relações do futebol e não para outras modalidades. Não que ela não seja, mas se você ler, você vai dizer, isso aqui é um jogo de futebol. Eu estou falando de regras de disputa de jogo de futebol. E esse projeto também prevê ampliar as outras relações jurídicas das outras modalidades esportivas também, Videlan. Isso é uma realidade. Agora, doutor Flávio, é importante até quando se fala no futebol, e claro, isso é uma coisa que você colocou bem, hoje todos nós somos apaixonados pelo futebol, e no Brasil o que muito se trabalha também é no aspecto cultural. Acho que hoje o povo brasileiro ele tem uma necessidade de conhecer um pouco mais a lei, os dirigentes precisam conhecer um pouco mais a lei, e eu gostaria que você falasse um pouquinho desse cenário, já que vem se deparando nos últimos anos com muitas situações em que o clube deixa para uma última instância para tentar uma solução daquilo que é quase impossível, pelo desconhecimento do dirigente, por entender que a lei muitas vezes acaba não sendo respeitada. Eu gostaria que você falasse dessa linha de compreensão para as pessoas que fazem necessariamente o futebol sobre as leis e principalmente depois da Lei Pelé, que trouxe muitas mudanças para o Brasil. Fidelan, é muito interessante a sua colocação de um verdadeiro Habla do direito. Você foi bem sintomático, né, e pontual. As relações humanas cada vez mais se tornam complexas. A gente tem uma virtualização das relações. Hoje a gente fala aqui neste momento e no mundo todo poderemos estar sendo assistidos. Com certeza. Isso faz com que a dinâmica das soluções dos conflitos não consigam acompanhar. Ou seja, se hoje nós tratamos de um tema e ele gera um conflito, nós temos que ir ao judiciário ou ao legislador para criar uma norma para resolver esse conflito. Só que a dinamização das relações jurídicas é uma velocidade desproporcional à capacidade de nós tratarmos do tema ou judicialmente ou de forma legislativa. Certo. E qual a solução? Formação. Se você é um ser humano formado, consciente das leis, consciente do seu dever de cumprir as leis, eu não preciso criar mais leis. Nós temos uma questão incontroversa que o Brasil não faltam leis. Faltam pessoas que queiram cumprir as leis. Porque eu até posso querer cumprir a lei, mas se você, Videlan, for uma pessoa que não gosta de cumprir a lei, que não é o caso, sim,
você vai utilizar das chamadas brechas da lei para não cumprir. E o que é que acontece? Empurra com a barriga os problemas ou bota debaixo do tapete os problemas, quando ele vem à tona, não há mais jeito. Então, nesse sentido também, a Academia Nacional se preocupa muito em trazer os conceitos, trazer a cultura do cumprimento da lei. Para onde? Para as faculdades, para aqueles alunos que ali estão se formando, saiam dali já com uma visão diferente do direito esportivo. Hoje, dentro do direito esportivo, Delan, nós já temos segmentos já faccionados, em facções. Você tem um advogado que é mais especialista na formação, você tem um advogado que só trabalha com doping, você tem um advogado que só trabalha com relações internacionais, porque assim como na medicina e outros campos das ciências, se você não se especializar, você fica fora do eixo. Com certeza. E o direito esportivo está caminhando para isso. Direito esportivo empresarial, direito esportivo laboral, direito esportivo tributário. As relações tributárias hoje entre jogador e clube, entre clube e entidades de administração, cada vez mais tornam-se complexas. E para isso a gente tem que ter cultura, tem que ter conhecimento sobre a legislação e querer cumprir essa legislação, saber interpretá-la da forma melhor para evitar um conflito. O judiciário não aguenta mais conflito. Os seres humanos é que tem que melhorar na cultura, a cultura de querer cumprir. Eu agora escrevi um recente artigo, que vai ser publicado na próxima semana na nossa revista, sobre o fair play. O fair play não é uma regra de jogo pontuada pela FIFA, mas está na boca de todo mundo, ou não? Com certeza. Não, com certeza. Isso é um fair play financeiro, isso é um fair play administrativo. Está na boca do povo. Está na boca do povo. Agora, precisa normatizar e dizer, quem não cumprir o fair play vai ser punido. Aí você assim, mas o que é o fair play? Verdade. É toda medida antidesportiva, se tratarmos de um fair play desportivo. E eu fui para o CBJD e fui para a Lei 9.615 e abstrair de lá que já há uma normatização quanto ao fair play. Há uma regra específica que qualquer medida antidesportiva é punível. Sim. Então, nós tivemos agora, no último final de semana, o problema daquele gol de mão lá do atacante do Grêmio. Com certeza. Aquilo ali não é um anti-fair play? Se eu tenho uma câmera, se eu tenho uma televisão, se eu tenho outros meios e verifico que aquilo ali é um gol nulo, o que fazer? O jogador teria que ser punido, tem que ter uma punição. Nós temos que aí harmonizar os princípios, porque também existe um princípio do pro competizione, ou seja, a competição não pode parar, não pode mudar os resultados. A imponderabilidade dos resultados, que é um dos pilares do direito esportivo. Mas também eu não posso estimular o fair play, o anti-fair play. Então, na minha ótica, vamos chegar no meio termo. Claro. Você fez aquilo conscientemente, fiz. É reprovável? É. Tudo aquilo que é reprovável deve ser punido. Com certeza. Agora, o clube, no caso, não deveria perder os pontos, na minha visão. Podemos até chegar lá, a uma norma perfeita, a uma norma imaginária, completa. Mas, no mínimo, uma punição para o jogador que conscientemente comete um anti-fair play tem que ser banido do futebol. A atitude dele é a atitude que ele já vai sabendo, se comete de maneira consciente. Consciente. Não é isso? De maneira consciente. Doutor Flávio, em cima desse seu raciocínio, eu sei que para falar de uma Lei Pelé, precisaríamos de horas e horas e horas e horas e horas aqui. Mas eu peço para que você, de maneira bem resumida, doutor Flávio, falasse por que o futebol brasileiro parou de revelar como um dia já revelou. E isso é uma coincidência desde que a Lei Pelé foi lançada em 98 ou tem muito a ver com a Lei Pelé que precisaria passar por uma mudança, precisará não sair do cenário, mas passar por algumas mudanças em alguns artigos, em seus incisos, parágrafos, enfim? Delan, a missão mais difícil que você me deu foi dizer, responda objetivamente esse tema, porque esse é um dos calos do nosso direito esportivo, é formação. Recorrentemente nós tratamos ele em nossos eventos, nossos congressos, mas vou tentar ser resumido e não objetivo. Isso. A formação de atleta já houve uma reformulação dentro da Lei 9.615, melhorou um pouco, mas, Videlan, ainda hoje você desestimula os clubes que não podem pegar um garoto com menos de 14 anos, esse é um grande problema. Um dos pontos nevrálgicos aí seria: eu não tenho como me assegurar de forma nenhuma, zero, em garotos menores de 14 anos. Zero. Entre 14 e 16, uma fragilidade muito grande.
E de 16 a 18, porque nós sabemos que antes de 18 você não pode fazer contrato internacional. Sim. Entre 16 e 18 nós temos uma segurança no papel que na prática muitas vezes ela não se revela. Por quê? É o contrato de formação que você faz, que a lei da 915 prevê o direito de realizar o primeiro contrato profissional, mas que nesse meio termo são adolescentes conduzidos por pais, maus empresários, em que você pode até ter um papel, ter uma lei, Sim. mas que você não pode escravizar esse garoto. E muitas vezes ele não pode lhe indenizar. E a solução que a lei criou foi uma indenização de um percentual, de um multiplicador, de quanto você gastou com aquele atleta. Essa não é a solução. Por quê? Porque o pai não vai poder me indenizar. Sim. A lei prevê que o atleta que fosse registrar esse atleta deveria me indenizar. Aí eu vou para justiça comum. Quantos anos, Viderlan? Então, esse é um ponto. A legislação precisaria se modernizar. Segundo ponto, o cenário é mais complicado. Aí nós vamos passar por financeiro, econômico, variação do dólar, Sim. aumento... essa precificação dos jogadores brasileiros, onde você não tem tempo suficiente para formar o atleta, então você pega jogadores já veteranos, porque você precisa participar de um campeonato de muito acirramento, que o resultado é fundamental, e você não pode pegar um garoto de 16, 17 anos e jogar ele no caldeirão. Sim. Por quê? Você precisa de resultado imediato. Resultado imediato, você só tem com os jogadores já prontos. Isso. Você não consegue um jogador pronto porque você só tem ele seguro com 16 anos. Olha que coisa. Viu a complexidade? Muito Então bom. você precisaria voltar para um jogador de 12 anos, não de alto rendimento, não sob o aspecto que a lei estabelece, o que é profissional e semi-profissional. Mas olha, esse garoto de 12 anos que está ali jogando, ele tem um fim educacional proposital para o esporte, que é uma fonte de inserção social. Com certeza. Então, Viderlan, tentei ser objetivo, mas você vê que o tema não é simples. Não é simples. Mas é por aí. Não é simples. Por aí. Doutor Flávio, eu quero agradecer a sua participação. É bem por aí. Eu acredito que como presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB, membro da Academia Internacional, isso que é muito importante também, um alagoano, presente, inclusive, na cadeira de número 38, né? Isso no ano passado foi agraciado nessa condição. Para a gente é um prazer, uma satisfação sempre receber. Parabéns à minha produção pela escolha. Não fui eu que pedi, não, foi a minha produção. Muito obrigado. Então, parabéns pela escolha da produção aí, no Lino, na Patrícia, na Porlane, na Rafaela, pela escolha aí do Flávio Moura, porque é uma pessoa que, além de estar na nossa relação, mas é um grande profissional, um profissional que nós respeitamos bastante. Nós vamos ao rápido intervalo agora. Daqui a pouco nós vamos trazer as notícias desse tão badalado futebol depois dessa aula de direito aqui. Voltamos já. É cuidar da gente, o bairro melhor a gente logo sente. Em cada nova rua a vida vai mudando, e nesse dia a dia nossa Maceió vai se transformando. Daqui tá linda, cada vez melhor, o trabalho não para em Maceió. Daqui tá linda, cada vez melhor, é a Prefeitura de Maceió. Prefeitura de Maceió. Cada investimento mostra o quanto nós, do Apvida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Apclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Apvida faz bem. SOS Sertão Alagoano. Doe água e alimentos. Ajude as famílias que enfrentam dificuldades em municípios alagoanos por conta da seca. Seja solidário. Pontos de arrecadação. Uma iniciativa Instituto Arnon de Melo.
Pois é, de volta aqui com o Canal Esportes pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnaldo Melo. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, tá certo? Vamos direto a Arapiraca. Jânio Barbosa já comigo aqui para trazer informações do Asa. O Asa continua recebendo jogadores, fechou os portões. Leandro Kivel foi hostilizado ontem pela torcida, Jânio Barbosa. Falei ontem que puxar na orelha, né, dos jogadores do Asa. Teve esse puxão de orelha e agora teve o aperto da torcida. Mais precisamente, um abraço, bom dia a vocês, aos amigos que nos acompanham no Canal Esportes. E aqui no Asa, mediante essa atitude da torcida organizada Mancha Negra, de pressionar os jogadores e de alguns jogadores revidar com palavras, trata-se do Leandro Kivel, que foi chamado de pipoqueiro, quando os atletas subiram ao gramado ontem à tarde aqui no Coraci da Mata Fonseca, nessa reapresentação e preparação para encarar a equipe do Remo. Está pressionado o Asa dentro e fora de campo, por parte da torcida fora de campo, e por parte, sim, do técnico Maurinho, da sua comissão técnica e da diretoria. Mediante toda essa pressão, palavra de experiência também é importante. Vou trazer o Palinha, meio atacante, falando desse momento conturbado que vive o Asa no início da Série C. Vamos acompanhar. Com certeza. Nossa equipe, a gente sabe da qualidade da nossa equipe. Como eu falei para você, aconteceu no sábado, infelizmente. Aconteceu na hora que podia acontecer. Infelizmente não esperávamos, mas agora temos ido sábado para que possamos reverter essa situação. E vamos trabalhar a semana, levantar o ânimo da rapaziada novamente, porque a gente sabe que uma derrota diante de um clássico é um pouco mais complicado, até porque é um clássico alagoano. Onde... Abalou o grupo essa derrota? Não, acredito que não, até porque a gente sabe que é um clássico, a gente sabe que ninguém quer perder, ninguém entra para perder jogo nenhum. Eu mesmo, particularmente, não entro em jogo nenhum para perder, eu sempre entro para ganhar. É uma competição, como eu falei para você, difícil na Série C, eu já joguei essa competição umas 2, 3 vezes aí. A gente tem que pontuar fora e ganhar dentro de casa, e agora temos sábado para poder reverter essa situação e manter a sequência. Muito bem, esse é o Diego Palinha, Jânio Barbosa, falando aí a respeito dessa cabeça erguida que o Asa tem que continuar, né? Tem que ter, só um resultado positivo pode apagar esse mau começo do Asa na Série C do Brasileirão. Tem que vir um resultado positivo, ou seja, a vitória sábado à tarde contra a equipe do Remo. Portanto, mediante toda essa situação, diretoria e comissão técnica resolveram fechar os portões para os torcedores. A imprensa terá o contato, como teve já nesta manhã, agora à tarde, amanhã, quinta-feira, também pela manhã e pela tarde, nós, a imprensa, podemos acompanhar essa movimentação, mas amanhã, na manhã de sexta-feira, não. Treinamento final, portões fechados para todo mundo. Isso está gerando muitas discussões dos torcedores nessa atitude de fechar os portões para o torcedor acompanhar o treinamento do Asa para essa partida da Série C. Ou seja, só a vitória pode afastar esse momento negro que vive o Asa de Arapiraca. Olha que coisa, viu, Viderlan? Pois é, o Alvinegro querendo fugir do momento negro que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Um abraço, viu, Jânio, para você. Muito obrigado pela sua participação. Até amanhã, um abraço aí para o pessoal de Arapiraca. O povo de Arapiraca, claro, vai ficar nessa expectativa. O Asa enfrenta o Remo no próximo sábado, aliás, no próximo domingo, em mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Joga em casa, vai ter a oportunidade de se recuperar da derrota no domingo passado para o CSA pelo placar de 3-0. Por falar nisso, a direção do Asa está tentando também trazer o seu torcedor, aproximar mais o seu torcedor. E uma feijoasa está sendo organizada. Essa condição que está sendo colocada, inclusive, da feijoasa, está aqui, inclusive, no vídeo, né? Dia 27, ou seja, falta ainda um tempinho, estamos hoje no dia 17, daqui a 10 dias, a partir das 12 horas, no Clube da Caixa, na cidade de Arapiraca. O pessoal vai poder acompanhar também aqui o local de venda. Estamos fazendo também um papel social em estar divulgando essa feijoasa, né? Que está sendo organizada pela direção do Asa, sorteio de uma Pop 100 para sócios adimplentes por no mínimo 3 meses. Tá certo, José? Você que gosta aí de moto, né? Acho que é uma boa moto, dá para quebrar o galho, né? Para o pessoal ir trabalhar. Então, os arapiraquenses, o pessoal que mora aqui na cidade de Maceió, mas que pode acompanhar justamente, vai poder também colaborar com o Asa nesta situação. Olha, vamos dar sequência aqui ao programa. O CSA está vivendo também seus momentos de preparação para a disputa da partida contra o Sampaio Correia, no próximo sábado, jogo marcado para as 4 da tarde, lá em São Luís, no Maranhão. E ontem foi o dia do CSA receber mais contratações, a direção anunciando também mais contratações. O atacante Maxwell, que é natural... Olha ele aqui, ó, fazendo o coraçãozinho, não é para mim não, eu tenho certeza disso, né? Na comemoração aí de um dos gols que ele marcou. O Maxwell, que é natural do Ceará, o jogador foi artilheiro do Ferroviário no Campeonato Cearense, a equipe que ele está vestindo a camisa aqui, né? O Ferroviário do Ceará, com 6 gols.
O outro jogador que o CSA está contratando é o volante Michel Smoller. Olha aí. Pouco mais experiente, natural do Paraná. O jogador tem 29 anos e já passou pelo Inter de Lages e pelo Bangu. O meia Rosinei e o lateral Raul e o atacante Gustavinho já podem estrear pelo CSA. O nome dos jogadores saiu no boletim informativo diário da CBF e agora restam 3 jogadores a serem regularizados no CSA. O goleiro Dalton, o zagueiro Ramon e também o meia atacante Lecinho são jogadores que faltam ser regularizados no Centro Esportivo Alagoano, que enfrenta o Sampaio Correia no próximo final de semana, na segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora falando de Série D, a equipe do Coruripe anunciou também mais contratações. O time estreia contra o Juazeirense no próximo domingo no estádio Gerson Amaral. Ontem a direção do Coruripe entregou a documentação necessária para a CBF autorizar a presença dos torcedores no jogo contra a equipe do Juazeirense no próximo domingo na estreia do time na Série D, a 4ª divisão do futebol nacional. E essa fera aqui, o atacante Rony, o Rony Gol, ex-CSA, é o novo contratado da equipe. Já tem fotinho aí já do Rony com a camisa já do Coruripe, né? Na apresentação dele no treinamento, que o jogador, inclusive, já foi apresentado. Tá aí a foto do Rony, foto da assessoria do clube, ele já com o uniforme do Coruripe. É a grande aquisição do Coruripe para o setor ofensivo para esta Série D do Campeonato Brasileiro. Boa sorte para o meu amigo Rony Gol, que está aí agora com esse novo desafio com o Coruripe, que joga contra o Juazeirense. O Muricy, o outro representante de Alagoas na competição, vai jogar também no final de semana contra o América de Natal na Arena das Dunas e até o presente momento sem grandes novidades, né? O time contratou alguns jogadores, entre eles o André Nunes, que estava disputando o Campeonato Alagoano pelo Santa Rita, mas ainda nos últimos dias, nas últimas horas, não anunciou, pelo menos de momento, mais contratações. Agora falando do CRB, o CRB vai também para um duelo contra o Luverdense. Olha, não conseguiu alterar o dia do jogo contra o Santa Cruz, a partida está marcada para terça-feira e ontem a CBF, além de não adiar o dia dessa condição, além de não adiar o confronto desse jogo, né, esse jogo contra o Santa Cruz, a direção do CRB ainda recebeu a notícia de que a partida teve horário antecipado. O jogo que estava marcado para 9h30, CRB e Santa Cruz, na terça-feira que vem no estádio Repelé, foi antecipado para as 7h15, pedido da TV. Então isso significa que o CRB vai ter que, pelo menos, fazer uma viagem bem mais curta para tentar cumprir esse desafio contra o Santa Cruz sem tanto desgaste. Alan Jones já está conosco, falando aí da Federação Alagoana de Futebol, é isso? Vamos trazer então aí o Alan Jones para poder bater um papo com a gente, até porque é importante falar também dessas providências que a Federação Alagoana de Futebol. Agora sim, Alan Jones, tudo bem com você? Federação já recebendo algumas informações e essa partida do CRB com o Santa Cruz foi antecipada para as 7h15 na próxima terça-feira, é isso, Alan? É isso, Viderlan, boa tarde para você, a todos que acompanham o canal Esportes da TV+. Jogo entre Santa Cruz e CRB foi antecipado na próxima terça-feira aqui no estádio Repelé, para as 7h15 da noite. Esse jogo iria ser às 9h30, mas foi antecipado, como você informou agora há pouco. Então, o torcedor do CRB, que já se programa para esse jogo contra o Santa Cruz, um clássico, por que não, aqui do Nordeste, um grande jogo. E começando aí às 7h15, o mesmo horário da estreia do CRB contra o Ceará na última sexta-feira, Viderlan. Dessas providências que a federação está tomando, o panorama dessa condição que envolve hoje o Campeonato Alagoano Sub-20. O campeonato continua paralisado, Alan? Bom, Viderlan, o campeonato foi oficialmente paralisado ontem por meio de um ato do presidente Felipe Feijó. A federação paralisou o Campeonato Alagoano Sub-20. O Tribunal de Justiça Desportiva já recebeu as denúncias do Jaciobá, né, todo contando a história desse jogo entre 7 de setembro e 17, Flamengo Alagoano 0. A Federação Alagoana paralisou a competição até que o tribunal julgue esse caso. Então, o Campeonato Alagoano Sub-20 vai ficar paralisado por tempo indeterminado. Já temos algumas equipes classificadas para a segunda fase da competição e vamos aguardar aí o julgamento desse caso entre 7 de setembro e Flamengo, um caso que foi denunciado pelo Jaciobá Atlético Clube. Videlão, informação importante, daqui a pouco temos um jogo no estádio Rei Pelé entre União Desportiva e Botafogo da Paraíba. Esse jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, Série A2, que é promovido pela CBF, um jogo que acontece daqui a pouco, às 4 da tarde, no estádio Rei Pelé, e tem entrada gratuita
para o torcedor que queira prestigiar essa partida. O União precisa da vitória. No jogo de estreia, perdeu por 3-1 para o Crespon, lá no Distrito Federal. Ok, Alain, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte aí para as meninas do União. E amanhã você volta trazendo todos os resultados e também a situação de momento do Campeonato Nacional no futebol feminino, beleza? Um abraço para o nosso Alan Jones, que trouxe notícias aí do futebol nacional, que é muito importante também a competição, inclusive com o representante alagoano, a equipe do União Desportiva. Boa sorte. Beijão para as meninas no jogo de hoje. Olha, ontem nós tivemos Série B do Campeonato Brasileiro, 2 partidas. Três jogos, né? Na verdade, tivemos um jogo entre Paraná Clube e Goiás, o Paraná venceu por 2-0, o Brasil de Pelotas ficou no empate em 1-1 com o Londrina e o Ceará ficou no 0-0 com a equipe do Boa Esporte. Isso significa que o Paraná, com a vitória de ontem em cima do Goiás, é o líder momentaneamente da Série B com 4 pontos, seguido pelo Internacional com 3, em terceiro o Guarani com 3 pontos. O CRB agora é o 7º colocado com 3 pontos, mas um jogo a menos vai enfrentar justamente o time do Luverdense no próximo final de semana. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes. Eu deixo o meu grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E amanhã teremos um novo encontro a partir de 11h30 da manhã. Tchau, tchau.